ser isentas neste setor. Garantiu que não vai ter aumento de impostos neste primeiro momento. Falou também sobre a questão das tarifas de ônibus, que não deve haver aumento neste momento, deve resolver outros problemas de transporte público. Tocou também na questão de saúde, educação, transporte, geração de emprego e renda. Vai haver aí um apoio ao setor de turismo, né, que é bastante importante para a nossa capital, e garantiu que grandes eventos só devem voltar a ser realizados depois de uma imunização de parte da nossa população. E essa vacinação que vai contar com uma logística e provavelmente com a criação de um consórcio. Bom, já são mais de 483 mil pessoas contaminadas pela Covid-19 no estado e dessas quase 6 mil estão com o vírus ativo. Mesmo assim, a gente continua vendo festas, aglomerações e os cuidados mínimos para evitar a Covid-19, como o uso de máscaras, se eles não forem seguidos, o número de contaminados pode aumentar. Então, vamos conversar agora ao vivo do prefeito eleito. A gente vai agora conversar com o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas. Muito obrigada pela gentileza em aguardar aí e participar mais uma vez aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia a todos. Satisfação. Secretário, passamos das 9 mil mortes aqui na Bahia, mas em contrapartida, a gente está com a média móvel de casos confirmados em queda. E pela primeira vez, depois de mais de um mês, a gente tem menos de 1.000 contaminados em 24 horas. Queria que o senhor analisasse esses números, embora a gente sabe que existe a preocupação desses números voltarem a subir depois do Natal e do Réveillon. Nós não podemos valorizar demasiadamente essa queda. O que tem acontecido nesse exato momento é que o LACEN atingiu já há quase um mês a sua capacidade máxima de produção. Nós estamos aí girando com 5 mil a 6 mil exames por dia, com entrada variando entre 6 a 7 mil, o que resultou num acúmulo de mais de 20 mil exames ainda não processados. O tempo de realização saltou de 24 horas para até 3 ou 4 dias para sair um resultado em função desse atraso. Várias medidas foram tomadas para poder solucionar, nem todas ainda foram implementadas. Então, é possível que parte dessa redução esteja se devendo a uma subnotificação em função do represamento de exames que hoje nós temos dentro do LACEN. Secretário, queria falar agora sobre essa questão bastante importante. Estamos perto aí de virar o ano, muita gente celebrar a chegada de 2021. Grande preocupação com as aglomerações. Acompanhamos essa semana aglomerações, principalmente no extremo sul do estado, Porto Seguro, os distritos de Trancoso, Caraíva, bastante procurados pelos turistas do sul e sudeste, congestionamento de jatinhos e agora essa preocupação porque o juiz da comarca de Porto Seguro derrubou uma liminar que proibia festas na região. Com isso, volta então a permissão, isso atendendo a um pedido de 4 estabelecimentos lá de Porto Seguro, para que possam realizar festas. Como é que o governo vê isso? O governo vai recorrer dessa decisão, dessa liminar? Essa derrubada da liminar é algo assim absolutamente esdrúxulo. Um juiz de primeira instância derrubar uma liminar de um desembargador. Isso não existe juridicamente. Independente disso, existe um decreto que proíbe aglomerações superiores a 200 pessoas vigindo em todo o estado da Bahia. Nós temos todo o poder de polícia para poder intervir. Ontem já conversei com o comandante da PM, Coronel Anselmo, e enviamos a Polícia Militar para o distrito de Caraíva para poder fazer uma ação preventiva, orientadora. Ainda não tenho o resultado de como foi essa noite. Agora, quando chegar na Secretaria, nós iremos avaliar. Dependendo de como tenha sido a última noite, de segunda para terça, é possível que nós tomemos medidas adicionais valendo para esse próximo feriado em todo o estado. Secretário, ontem aqui no Jornal da Manhã, nós conversamos com o secretário municipal de saúde, Léo Prates. Ele trouxe um alerta bem sério em relação ao aumento de casos confirmados em crianças. De acordo com dados da própria Secretaria Estadual, perdemos 36 crianças para o coronavírus desde o começo da pandemia, o que dá aí uma média de 4 mortes por mês. Qual o alerta da Secretaria Estadual agora para esse final de ano em relação às crianças?
As crianças, elas são atingidas num número proporcionalmente muito menor do que os mais idosos. Elas não são uma população considerada de risco aumentado. O risco dela é muito menor. Entretanto, é importante os pais, as mães saberem que elas não são imunes, que elas podem sofrer a infecção, principalmente se essas crianças forem portadoras de comorbidades, doenças outras ou usuárias de medicações imunossupressoras. A recomendação que nós temos feito é para que todas as faixas etárias sejam protegidas. Existem evidências bastante recentes de que pessoas mais jovens, e principalmente mulheres mais jovens, quando acometidas principalmente de formas mais leves, mais brandas, elas correm um risco alto de desenvolver uma doença após 20 dias que cronifica. Há diversos casos, milhares de casos relatados de pessoas jovens que ficam com quadros de fadiga, de falta de ar, de adinamia, precisando de reabilitação. Nós, inclusive, abrimos um serviço de reabilitação pós-Covid aqui no governo do estado, no Hospital Otávio Mangabeira, para tratar esses casos que vêm se acumulando dia após dia, e não se trata de pessoas idosas, estamos falando aí de pessoas nos seus 20 aos 30 anos. Tá certo, então é isso. Os traumas pós-Covid também são bastante preocupantes, não apenas a Covid, enfim, você sair da doença, mas a recuperação também, ela traz prejuízos para a saúde. Secretário, eu queria que o senhor voltasse a falar sobre a questão das aglomerações. O senhor falou em medidas mais duras. Quais são as medidas que podem ser tomadas visando coibir essas aglomerações, não só no extremo sul, mas em todo o interior do estado e aqui também na capital baiana? Bom, eu já citei que nós estamos trabalhando ativamente com a Polícia Militar. Desde ontem e ao longo desses dias todos, serão feitas rondas durante o dia e a noite. Essas pessoas que estiverem descumprindo a orientação de não haver aglomerações poderão ser detidas e levadas à delegacia. Eu estou discutindo com o governador a possibilidade de se editar uma medida de lei seca para pessoas não consumirem álcool em via pública, mas isso será feito apenas se ao longo desses próximos dias antes do Réveillon nós percebermos que a população disso está refratária à ação preventiva da polícia. Os estabelecimentos comerciais já foram mapeados, notificados. Se hoje à noite mantiverem o fornecimento de bebidas com música ao vivo, serão autuados e terão o seu alvará de funcionamento cassado em definitivo, isso em toda a Bahia. Caraíva é uma situação peculiar, nós temos uma maior dificuldade de atuar porque é um distrito indígena, ali é regido pela Polícia Federal. Existem aldeias entre o acesso de Porto Seguro para o distrito de Caraíva, então acaba se tornando uma ilha de segregação de pessoas delinquentes que estão lá cometendo infrações sanitárias graves, tentando se colocar mais longe do alcance da mão da lei. E aí essas medidas mais duras realmente são necessárias. Bom, conversamos ao vivo com o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, já agradecendo aqui pela compreensão e o carinho do senhor durante todo o ano aqui no Jornal da Manhã. Feliz Ano Novo para o senhor e para a sua família. Obrigada. Muito obrigado, bom dia a vocês, feliz Ano Novo, sempre com distanciamento. Vamos lutar aí para conseguirmos chegar até a nossa vacina e proteger a população. Amém, é isso aí, secretário. Obrigada, bom 2021, muito bom ter a participação durante todo esse ano. Relembrando, então, aqui o que ele falou de importantíssimo, então, vai haver a possibilidade de estabelecer uma lei seca, caso essas aglomerações voltem a se repetir, essa lei seca que poderia acontecer antes da virada do ano e, inclusive, esses estabelecimentos que têm
provocado, que tem promovido isso, já foram mapeados e se insistirem, isso vale para toda a Bahia, ele já disse, esses estabelecimentos terão o alvará cassado em definitivo. Então, fica uma medida mais dura caso essas aglomerações em todo o estado voltem a se repetir. Tá? Que depois a gente volta a se falar. Combinado. Até já. Muito bem, as